Falando agora de política local, após ser cotado como possível candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte em 2026, o secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, intensificou os encontros políticos e postou uma série de imagens ao lado da governadora Fátima Bezerra neste fim de semana. Cadu Xavier participou de bloquinhos com líderes do PT, como Divaneire Basílio e Fernando Mineiro, postou foto ao lado da ex-prefeita de Jandaíra, Marina Marinho, atual secretária de Turismo, e foi até para a inauguração de obras da governadora Fátima Bezerra. Abre aspas, estive em São Gonçalo do Amarante nesta manhã com a governadora Fátima para a inauguração da nova subestação da Neoenergia, um investimento de 29 milhões que fortalece a infraestrutura elétrica da região, fecha aspas, afirmou na legenda, e que poderia muito bem ser feita por um pré-candidato apoiado pelo chefe do executivo. Esses overposting com lideranças locais, Carlos Eduardo Xavier ainda publicou um ao lado do líder maior do PT, o presidente Lula. A foto não é recente, talvez estivesse esperando como uma carta na manga para postagem. Além de Carlos Eduardo Xavier, outro nome que trabalha para pré-condição de candidato ao PT ao governo é Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras e ex-senador. Inclusive, o próprio Jean Paul comentou isso em entrevista hoje, né, na 94 FM, com a jornalista Ana Ruth Dantas, e disse que pode estar havendo uma, abre aspas, antecipação da escolha do nome de Cadu Xavier sem haver um debate dentro do partido. Ele, obviamente, esperava ser consultado, né? Foi pego meio de calça curta o Jean Paul Prats. Foi, a Jean Paul reclamou, mas é interessante que a turma da governadora Fátima já está botando no Instagram tudo que é o seguinte, houve esse debate no dia 15 de fevereiro, quando o PT completou 45 anos, apenas o Jean Paul não foi, sabe? Então assim, o pessoal tá dizendo isso. Eu acho que o Jean Paul se ressentiu de não ter sido avisado, comunicado, ou pelo menos da intenção do PT de lançar Cadu, quando ele fez aquela reunião com a governadora Fátima Bezerra na casa dele, né? Justamente. Foi com quem? Com aquela reunião? Com Walter Alves. Ali, obviamente, a governadora já tinha em mente, né? Lançar o secretário dela, Cadu, como um pretenso candidato do PT ao governo. Eu não posso acreditar que no intervalo de tempo de menos de 72 horas isso não tinha sido assim, decidido. Eu vou pegar o último exemplo em que alguém tentou emplacar um secretário. Foi o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Vocês se lembram? Um dia ele chegou aqui, veio dar entrevista sem que ninguém tivesse perguntado nada. Na realidade ele tentou emplacar vários. Não, mas assim, vários mas ele trouxe ela. Mas trouxe, sem que a gente tivesse perguntado. Você está falando de Joana? Joana Guerra. Mas antes de Joana, ele tinha tentado emplacar 2. Isso. Aí outros 2 secretários, né? Ele veio com ela, a gente falando aqui, perguntando as coisas de gestão e sem que ninguém tivesse perguntado nada, ele disse, tem também Joana, que está aqui comigo, tal. E aí, quando ele fez isso para mim, estava já ungida. Era questão se ia se viabilizar. Não se viabilizou com potencial de ser cabeça de chapa, acabou se viabilizando como candidata a vice, hoje é a vice-prefeita. O que eu vejo aí, Enio e Gustavo, é um movimento de viabilização. Vamos colocar aí, ver se viabiliza, ver se vai, ver se pega, se traciona. Que você sugere que esse lançamento da candidatura de Cadu Xavier é um balão de ensaio? Balão de ensaio eu não sei, porque isso aí não é balão de ensaio, não. Isso aí é um fato. Isso aí é um fato. Mas o balão de ensaio que a gente se refere é a possível candidatura dele. Coloca-se o nome dele para ver a reação do público, se o público reage de forma positiva. Ou não. Mas assim, sim, eu vejo... Então, aí é que está a viabilidade. É viável para tanto... Tem que o pretenso candidato tem que começar a aparecer. Então, balão de ensaio. Então ele vai para uma fase, vamos dizer assim, de pré-testes, né? Ele vai para os pré-testes. Eu diria que no Rio Grande do Norte, os dois petistas maiores, Carlos Eduardo Xavier e o Jean Paul Prats. Eles não são aquele petista com cara de petista, como a governadora Fátima como Mineiro, como Natália, como o Oleoso. Aqueles chamados petistas raiz, né? Nem Jean Paul, nem Cadu, nenhum dos dois
eles são petistas raiz. Porém, há uma diferença muito grande de Jean Paul para Cadu ou de Cadu para Jean Paul. É o seguinte, a governadora trata o Cadu, e ela tem esse poder, como um subordinado. Que é subordinado dela. Cadu é secretário dela. Jean Paul, ela não tem mais esse controle. Ela não tem esse controle. Jean Paul é uma figura independente dentro do PT. Então, isso já é um problema para Fátima. Fátima gosta de manter as coisas ali na rédea dela. Walter Alves não vai ser. Walter é candidato a deputado estadual. Ezequiel é candidato a deputado federal. Estou dizendo isso porque são dois nomes não petistas, mas que estão com a governadora Fátima Bezerra, mas nenhum dos dois topa o desafio de ser candidato de uma governadora que tem 70% de rejeição no Rio Grande do Norte. Cadu, quando ele for candidato, ele tem que explicar algumas coisas. Primeira coisa, Cadu é secretário de Finanças do governo Fátima II. Teve um secretário de Finanças no governo Fátima I, o mago dos números do IBGE, Aldemir Freire. Aldemir pagava mal aos fornecedores, pagava com 3, 4 meses de governo, mas era adversário do presidente. Cadu, no Fátima II, está pagando com 7, 5, 8 meses de atraso. Então a primeira coisa que Cadu tem que falar, principalmente para os terceirizados que estão com um problema sério, e tem muitos terceirizados, Cadu tem que explicar, é o seguinte, como no governo adversário se pagava melhor que com um governo aliado. É a primeira coisa que Cadu, é o primeiro problema que Cadu vai ter que enfrentar, explicar isso. A outra coisa é que Aldemir Freire, mesmo com um governo adversário, Aldemir nunca propôs aumento de imposto. Nunca propôs. E Cadu, no segundo ano de governo Fátima, é a segunda vez que Cadu só tem como solução aumentar o imposto. Ele não conseguiu em 2023, mas ele consegue em 2024. Ou seja, qual é o plano de Cadu para o próximo governo? Seria aumentar novamente os impostos? Então, assim, Cadu, ele vai ter problema, vai ter essa guerra interna, porque Jean Paul quer essa vaga. O problema é o seguinte, mas Fátima é um bicho político. Fátima entende mais de política que qualquer outra pessoa. E ela vai olhar no próximo ano e vai dizer quem é o cara que pode ter mais voto para governador, para me puxar também para o Senado. Então ela vai escolher aquele que tiver mais viável. O Supremo concluiu a votação a respeito da Constituição do RN e seguiu o entendimento que já tinha aplicado para outros estados, como Bahia, Alagoas. E Alagoas. E aí, no caso das vacâncias, aqui também vai ter que ter eleição. A Constituição dizia que se fosse governador, vice-governador e presidente da Assembleia, tinha que ficar o presidente do TJ até o fim do mandato. O Supremo foi e também derrubou e vai ter que ter eleição em caso de renúncia vice e presidente da Assembleia. A minha pergunta agora a gente está em março já, 24 de fevereiro, eu não vejo muitos nomes para serem testados.